Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. Olha, um levantamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil revelou que Uberlândia continua com o melhor saneamento básico de Minas Gerais. Já no ranking nacional, a cidade caiu uma posição. Esta foi a 15ª edição do ranking do saneamento com foco nos 100 maiores municípios do Brasil. O relatório fez uma análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento no ano de 2021, publicado pelo Ministério das Cidades. Uberlândia obteve nota máxima em 11 dos 12 indicadores avaliados. É a melhor do estado desde 2009, quando o estudo foi iniciado pelo órgão. O único indicador que não obteve nota máxima pela cidade foi o índice de perdas volumétricas. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o que significa isso. De todas as cidades avaliadas, a capital de Minas Gerais foi a segunda com maior variação negativa. Belo Horizonte caiu 10 posições no ranking e agora está na posição de número 47 entre os 100 municípios do Brasil. Sobre este assunto, nós convidamos para vir aqui ao Política Cruzada hoje conversar conosco o diretor-geral do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, Renato Rezende. Renato, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada. Bom dia, Danilo, obrigado pela oportunidade de falarmos sobre saneamento aqui. Bom, vamos começar então falando desse ranking do Instituto Trata Brasil, que aliás é um instituto muito respeitado, né, em todo o país. Os dados foram pesquisados relacionados ao ano de 2021, né, e divulgados agora. Reúne os 100 maiores municípios do Brasil. Uberlândia aparece na 3ª posição. É bom, mas a gente caiu Renato. Por que a gente caiu? Na realidade, o cair, a gente não comemora caindo, mas a questão é, nós estávamos tecnicamente empatados com o antigo primeiro lugar, né? Nós tivemos um desempenho nós tivemos nota máxima em 11 itens, né? São 12, e apenas a perda volumétrica que a gente não teve a nota máxima, né? Só que a gente aumentou 7,7%. Isso nos dava esperança, inclusive, de aparecer como primeiro do país. Santos empatou com Uberlândia, deu 0,01 de diferença, né? Mas São José do Rio Preto veio lá de 9ª posição para a 1ª posição e foi a primeira cidade que teve 10 em todos os quesitos. Então, a gente tem que comemorar, ampliar o desempenho, porque chegar entre os principais do país e se manter é uma vitória muito grande. Agora, o que foi isso que a gente não teve a nota máxima, que são as perdas volumétricas? O que significa isso? São um conjunto de dados, né? A gente tem os bairros não regularizados que utilizam a água, então isso é perda de água na nossa rede, quer dizer, nós não faturamos sobre essa água que a gente teve. Nós temos furtos de hidrômetro, que é uma coisa que está crescendo bastante, né? E a gente, mesmo não sendo responsabilidade do DEMAI, a gente acaba atacando direto para não desperdiçar água e a questão ambiental também disso. E as outras questões são manutenções de redes, descargas de redes, que muitas vezes as pessoas falam, tem um chafariz em tal lugar. Não, aquilo é descarga de rede. A gente precisa dar descarga na manutenção da rede para concluir a manutenção. Isso tudo computa perdas. Como é que é isso? Está fazendo a manutenção numa rua, depois que termina a manutenção, dá uma descarga na... Pode ter ar na rede. Aí você dá a descarga para você regularizar a rede. Entendi. Né? E aí isso depois é calculado como perda volumétrica. No caso do furto de hidrômetro, é porque a galera furta e deixa a água jorrando lá até que o DEMAI vai resolver, perdeu água, é isso? Isso. Na realidade, o hidrômetro ele é um equipamento particular. Nós não poderíamos intervir, mas temos que intervir. Primeiro que é um transtorno muito grande para o contribuinte. Ele fica vendo ali a água vazando, muitas vezes infiltra, a gente manda a equipe na mesma hora. Mas enquanto está isso, nós não estamos cobrando, que a gente não cobra quando está roubando ali, e a água fica jorrando. Então ela é perda na rede, entendeu? Vamos pensar nas estações de tratamento de água como se fossem indústrias colocando produto à venda, certo? Então eles medem quanto foi colocado na rede e quanto foi faturado. A diferença disso foi perda de água na rede. Aí ele computa como isso.
Bom, então pelo que você está me falando, essa nota que a gente teve aí, na maior parte das situações, são fatores externos assim, ao DEMAI. Sim. É isso? Tem os internos também, que é o envelhecimento da rede, a gente faz muita troca de rede, tem as questões que são internas, né? Mas a gente sofre muitas questões que é da própria população, da próprio amadurecimento do tecido urbano, né? Uhum. Renato, e dos demais itens, o que a gente tem um desempenho melhor? O que normalmente Uberlândia se sobressai nesse estudo que o Instituto Trata Brasil faz? A captação, tratamento e distribuição de água, nós somos, além de ter a universalização, nós aguentamos ela até 2060. Então, é lógico que com algumas ampliações necessárias. A outra questão é o esgoto. O esgoto hoje a gente consegue tratar 100%, mas a população estimada, 800 mil, que a gente calcula, mesmo os dados dando a menos, e a gente trata 806 mil. Com esse retrofit que a gente está fazendo agora, a gente amplia para 1,5 milhão de habitantes, então a gente fica autossuficiente com folga em água e autossuficiente com folga em esgoto. Uhum. Agora, esses investimentos todos, eles são feito um planejamento para poder vocês conseguirem implementar. E o Instituto, ele faz essa avaliação a partir de qual informação? Do que de fato está concreto e realizado, ou a partir ainda dos projetos que o DEMAI, o Instituto de Saneamento, possui? É o que de concreto nós estamos investindo, né? A gente tem um reflexo dentro desses últimos índices, que é a construção de capim branco, né? Logo depois, a gente tem um movimento muito grande no DEMAI, que é, primeiro investe-se muito bem em água, fica autossuficiente, depois vamos para esgoto. Então, a era do DEMAI agora da outra, né? a fornecimento de água, 80% vira esgoto, né? Então, nós estamos na época agora de aperfeiçoar o tratamento de esgoto. Isso tanto de rede coletora, quanto do tratamento e tudo mais, né? E o investimento que a gente faz nisso, ele aparece lá no índice, mas é um investimento contratado. É o quanto você realmente está investindo. Uhum. Agora vamos pensar 2022, porque esse dado é de 2021, olhando para o cenário de 2021. Uhum. Com o que aconteceu em 2022, que você já tem notícia, a gente consegue recuperar essa posição número 2 ou vai ser mais difícil ainda? 2022 nós estávamos na fase final de capim branco, desmobilização de capim branco, ainda tinha um investimento ativo. E nós temos investimentos na redes que são recorrentes, né? Inclusive, agora tem 2 meses que o prefeito Odelmo tem capitaneado com a gente uma tomada de investimentos que a gente vai fazer nos 4 cantos da cidade para ampliar a rede de água e rede de esgoto, né? Para permitir o desenvolvimento econômico. Então, quanto a 2022, está ok. Agora, 2023, a gente deve ter um incremento ainda maior. Renato, dia desses aqui na programação da TV Paranaíba, a gente mostrou uma situação de um bairro que estava com esgoto a céu aberto e tudo mais. Até o DEMAI foi lá muito rapidamente e resolveu o problema no dia seguinte, a moradora nos relatou. Eu queria pegar esse exemplo para te perguntar, Uberlândia, está tudo bem, está tudo certinho, ou tem alguns bairros, algumas regiões que vocês têm mais dificuldade, tanto no abastecimento de água, quanto também na questão da rede de esgoto, alguma situação, por exemplo, de bairro que cresceu demais e aí a população aumentou muito e a rede não está suportando, precisa ser substituída, ou pela própria idade da rede, vocês já estão identificando uma possibilidade de substituição em razão também do outro momento geográfico daquela região? Existe algum local com comportamento desses? Existe. Bom, nós temos 2 fatores, eu vou dividir esses 2 fatores para a gente ficar bem claro. Primeiro, aonde a ocupação chega antes do saneamento. Esses bairros nós temos problemas. Por quê? Porque nós vamos intervir com o morador dentro. Você fala uma invasão, por exemplo. A invasão, um bairro não planejado, uma questão que é no setor de chácaras e depois vira uma área urbana. Perfeito. A gente tem dificuldade disso porque água é com pressão, tudo bem. O esgoto, ele já é gravidade, então você precisa ter declividade, você precisa ter tudo. Então fazer isso já com a parte construída é um pouco mais complicado para a gente entrar. E esses bairros, geralmente, eles ganham maturidade muito rápido, né? Eles demoram, ocupam, na hora que fala assim, tá ok, regularizou o bairro, ele edifica muito rápido. A gente vê isso com Morumbi, a gente vê com outras regiões.
O segundo fator, né, é o fator do envelhecimento da rede. Nós temos setores com mais de 40 anos a rede está ali. E a gente tem que fazer uma substituição sem impactar na vida do cidadão, ele não percebe isso. Hoje, como nós estamos fazendo, inclusive vai ser publicado no Diário Oficial ainda essa semana, nós vamos operar por índices, né? Tem um índice que chama IORC, Índice de Obstrução da Rede Coletora. Ele te mostra um percentual de manutenções que tem naquela rede. A gente vai lá e intervém preventivamente e troca uma faixa da rede para evitar ter manutenção, né? Os bairros mais novos são um pouco diferentes. Por quê? Porque a gente aprova ele antes. A gente recebe a infraestrutura, fiscaliza a infraestrutura e manter essa infraestrutura é muito mais simples. Esses bairros geralmente não nos dão problema. Pois é, e como é que é essa interrupção? Por exemplo, tem um bairro X que tem uma interrupção só em uma faixa da rede? Por que isso ocorre? Ocorre vários fatores, né? Um dos fatores que são até difíceis para nós é a pessoa colocar coisas no esgoto mesmo. A gente já achou até porta dentro de rede de esgoto. Então isso é complicado. Assim, porta? A pessoa pega no PV ali, enfia alguma coisa, joga um cabo de vassoura. Não, assim, eu quis perguntar para ter certeza, porque não tem nem muito sentido, parece coisa de filme. A gente acha de tudo. Na rede de drenagem, então, é terrível, porque a rede de drenagem você vai precisar dela uma época do ano. Então ela está ali e está funcionando tranquilo, porque não tem água. Não tem água. Aí de repente chega a água ali e está obstruído, né? Do outro lado, são os efluentes colocados sem um certo controle. As atividades comerciais, a gente acaba acompanhando elas por isso. A gente pode ter uma graxaria, uma empresa que faz manutenção, joga graxa na rede. Isso gera como se fosse ali uma sujeira impregnada que tem um caminhão específico. Obstrui. O hidrojateamento chega ali e jateia a rede para desobstruir e ela seguir o fluxo, né? Então isso acontece por vários motivos. Tem um rompimento de rede também que acontece. E muitas vezes tem uma ligação que a pessoa faz, até uma prestadora de serviço, corta o asfalto ali, danifica a nossa rede, a gente não percebe e aí de repente uma hora ou outra obstrui e a gente tem que intervir. Esse monitoramento que você disse que pretende fazer, que vai ser publicado aí no Diário Oficial do município, ele vai identificar esses locais com grau de prioridade para o DEMAI fazer as manutenções, é isso? A primeira parte que nós vamos monitorar é a região central, que é a região mais antiga. Então nós vamos ver o que realmente a gente precisa trocar. Eu vou dar o exemplo, se você compra um apartamento antigo, você não chega lá e quebra o encanamento inteiro e tira. Você vai retirar aquilo que está com defeito, sim, certo? Claro. Então, esse índice vai me mostrar quais setores estão com algum problema para eu intervir preventivamente para não ter que fazer manutenções não programadas. Entendi. Então, começa ali na região do centro, depois vocês vão avançando para aqueles bairros. E a situação, para a gente terminar esse assunto, a situação de bairro que cresce mais do que o previsível, por exemplo. Eu vou citar aqui, talvez, não sei se foi previsto, mas o Luiz Otti de Freitas é uma cidade. Ali me parece uma cidade, tem uma estrutura comercial gigante, muitas empresas funcionando, uma população muito expressiva também. Ali, por exemplo, vocês costumam ter muito problema, no sentido de que a rede atende aquela população que mora ali naquele bairro? Bom, a rede, você vê a configuração que chega no planejamento primeiro, né? O planejamento você chega igual o Luiz Otti, é um bairro unifamiliar. Então, você tem uma rede para atender ali a residência que vai morar uma família, né? E, de repente, começa a se aparecer edifícios. Eles solicitam a viabilidade ao DEMAI e a gente vê o comportamento da rede. Lembrando o seguinte, um novo edifício é uma nova fonte de renda para nós. Por quê? Porque vai ter o faturamento de todos ali. Claro. A gente solta a viabilidade e intervém ampliando a capacidade da rede para atender os novos empreendimentos. Quanto a isso, não tem problema. O maior problema é quando a gente tem um crescimento desordenado. Enquanto está ordenado, a gente segura na viabilidade. Por isso, muitas vezes, você pode sentir empresário falando, eu tenho uma área em tal lugar, mas ainda não foi autorizado. Não foi autorizado porque a nossa rede não comporta. E nós temos como aferir, nós temos como ir no local e ver se pode ou não ter aquele empreendimento.
Interessante. Renato, nessa semana que passou, o DEMAI fez um encontro com o Sinduscon, que é o sindicato das construtoras da área de construção civil aqui em Uberlândia, para falar sobre a questão dos novos hidrômetros. Eu tenho visto que o DEMAI está trabalhando no sentido de substituir esses hidrômetros e agora com uma tecnologia chamada de telemetria. O que é isso? O que significa isso? Então, essa é uma ponta de um iceberg que acontece dentro do saneamento básico, né? Pelo seguinte, hoje, se você for computar todas as nossas redes, nós temos 7.000 quilômetros de rede dentro da cidade. Nós não temos, é humanamente impossível a gente fazer a manutenção disso tudo apenas com o ser humano, com os servidores fazendo. Então, nós precisamos ter gestão remota. Nós começamos isso nas redes. Hoje nós temos mais de 100 pontos de esgoto, água, que são monitorados à distância e as estações de tratamento de água, elas conseguem saber inclusive a dosagem química da água instantaneamente por gestão remota. Um operador vê qual o comportamento que está acontecendo ali. Perfeito. Agora nós vamos iniciar isso com o contribuinte. Primeiro, nós vamos individualizar a forma dele consumir a água dele. Hoje você só sabe o seu consumo de água quando fecha a sua conta. Sim. Então nós vamos iniciar essa gestão em tempo real. Começa nos edifícios acima de 5 pavimentos que tiveram a viabilidade e a construção feita depois de julho de 2022, né? Então são pouquíssimos que estão prontos hoje. E o DEMAI consegue saber o comportamento do consumo lá de dentro da sede. Então, uma pessoa que consome X por dia, de repente ali está consumindo 2X. A gente consegue ver automaticamente que está tendo um comportamento atípico e nós vamos lá ver o que está acontecendo. Pode ter um vazamento. Isso. Pode ter um vazamento dentro de um edifício. Pode ter um vazamento, e geralmente quando tem um vazamento que a população não sabia, ela não fez isso por querer, a gente tem mecanismo também de perdoar essa dívida. A gente não vai onerar ela quanto a isso. Então a gente intervém... Mas gera perda de água. Gera perda de água. Mesmo intervindo, vai gerar no índice nosso de perda de água. E também dá para o contribuinte a questão da transparência. Dentro de um edifício, você tem lá 40, 50 famílias morando, você economiza sua água e seu vizinho não. Aí você paga a mesma coisa que ele. Então, a partir desse momento, você vai começar a pagar pelo que você consome. E aí, como é que é isso? É um aparelho, que é o hidrômetro mesmo, e ele tem essa tecnologia. E essa tecnologia que faz com que o DEMAI consiga fazer o monitoramento lá na sede, é isso? Isso. Nós temos 2 caminhos, né? Nós temos um caminho que é um concentrador no edifício. Ele chega, concentra tudo, você vai lembrar, na entrada de alguns prédios tem os padrões da CEMIG, né? Sim. Ali. Nós vamos ter quase a mesma coisa com os hidrômetros. Um para cada apartamento. Isso. E eles vão concentrar os dados. Na hora que o leiturista chegar ali, o aparelho do leiturista já recebe e as contas já saem ali com ele, como a CEMIG também faz, né? Entrega ali, já estão as contas. A diferença é que aquele aparelho já joga os dados concentrados lá para a central, né? E algumas empresas que operam para os condomínios, prestam serviço para o condomínio, vai jogar esse dado em tempo real para nós. Então, nós vamos saber o consumo a todo tempo. E isso evita, por exemplo, o consumo de energia do DEMAI, ele é acima de 30 milhões de reais, porque a água é bombeada. Se eu vejo que determinados horários o bombeamento de água não é necessário, eu vou evitar bombear e gastar energia naquele tempo. Então tem um ganho para o contribuinte e tem um ganho em eficiência também para a operadora, né? Agora, os prédios antigos, que já tem só um relógio no prédio e aí paga o condomínio a taxa do condomínio é que paga a tarifa do DEMAI. Os condomínios antigos também têm alguma possibilidade, se quiserem, de fazer a individualização ou esses não tem como mais? Esses ainda não estão abarcados na legislação. Pode acontecer no futuro, inclusive por iniciativa deles. É cada condomínio que vai ter o seu então se eles quiserem, pode? E sim, tem um investimento. É caro para se fazer isso, porque você vai ter que individualizar as redes de água dele todo, né? E é interessante, quem mora em edifício sabe disso. Muitas vezes tem alguém que tem problema na válvula de descarga do banheiro. E viaja. Aquilo fica soltando água o tempo todo. Se ele demorar 10 dias para chegar, fica lá.
Hoje, com a medição da telemetria, ele vai saber, opa, minha casa está com... Ele manda alguém ir lá arrombar a porta e resolver o problema. E aí é bom para todos. Mas esse monitoramento do contribuinte, no caso do consumidor, vai ser feito como? Porque o DEMAI vai ter a sua central lá e vai acompanhar, mas e o contribuinte vai saber como? O condomínio ele vai ter um prestador de serviço, que vai concentrar os dados num portal, em alguma coisa, e pode ser em aplicativo. Essa é uma nova vertente que pode acontecer. Hoje foi interessante, eu conversando com um amigo meu que mexe com inovação, ele falou, não, eu vou gamificar isso. O que é gamificar? Colocar dentro da plataforma, você colocar metas de consumo diário, aí você vira economizador de água e tal. Então ele vai criar formas do monitoramento que a pessoa vai ter do consumo diário dele ali de água. Ele pode ter isso no aplicativo do celular. Ele pode ter isso na internet. A gente não sabe ainda como vai amadurecer isso. Nós estamos à frente, assim como outras empresas do Brasil iniciaram, a um teste de fazer essa gestão remota. Perfeito. Você disse que para os prédios de julho de 2022 para cá já tem que fazer essa adequação em razão da legislação. Mas esses investimentos, eles são feitos por quem está construindo, pelo construtor do prédio. O DEMAI fornece o hidrômetro ou fornece e depois a pessoa paga o hidrômetro? Como é que funciona isso? O hidrômetro é o próprio dono do imóvel que compra, né? No caso, mas é um hidrômetro normal? Não, é normal, só que ele tem a capacidade, ele está habilitado a ter a telemetria dentro dele. Todos os hidrômetros da cidade, que novos, eles passam por isso. Uma única diferença é que nós temos um laboratório dentro da sede. Esse laboratório pega o hidrômetro que você comprou e a gente vai aferir se ele realmente está aferindo certo. A gente faz um teste de vazão dentro dele e fala, ó, está ok ou não para utilizar. Por quê? Porque a gente tem que aplicar uma cobrança justa, nem a mais nem a menos. Se for a menos, a gente não consegue ratear o custo da água com toda a cidade. E se for a mais, o contribuinte acaba pagando por aquilo que ele não consumiu. Então, para o consumidor não vai ter mudança nenhuma. Ele vai comprar o equipamento normal, o equipamento vai colocar lá e o DEMAI passa a receber a informação. É só isso? Isso. E ele passa a ter uma validade, né, de 5 a 7 anos, depende da portaria, o tipo do hidrômetro, e a gente troca o parque de hidrômetro. Para quê? Para que não fique com um hidrômetro muito antigo. Isso é uma prática que todos os anos o DEMAI faz mais ou menos 30 mil substituições de hidrômetros para manter o parque atualizado. Todos os hidrômetros aferindo o justo, né? Por isso que muitas vezes o pessoal fala, tem ar no hidrômetro. Não, a gente não tem hidrômetro antigo, a gente não deixa isso acontecer com a cidade. O DEMAI é uma empresa que zela muito dentro dos padrões de eficiência dela e esse é um dos fatores que ela investe bastante. Então, essa substituição já é feita constantemente. E esses hidrômetros novos que vocês estão substituindo já estão aptos a receberem a telemetria. Né? Renato Rezende é o diretor-geral do DEMAI, falando aqui conosco. Renato, olha, muito obrigado pela sua presença. Continue lá, agarrado, firme, porque tem muito trabalho para fazer. E o povo precisa de água barata e que a água chega lá. Que quando não chega a água, eles ligam aqui na TV para reclamar, viu? Obrigado. E tem que ligar mesmo. Não, tá certo. E o DEMAI tem sido, assim, para a cidade um orgulho muito grande. Está entre os principais do país. É uma conquista não de uma empresa, e sim de uma cidade, de uma gestão, né? E nós vamos estar aí agarrados com isso até o final. Renato Rezende falando aqui conosco, diretor-geral do DEMAI. Bom, Política Cruzada faz um pequeno intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. 1 minuto só.